Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Mais uma edição do Clubecast, o podcast do Clube Empreendedor Brasil. Esse é o nosso produto institucional aqui do Clube Empreendedor, o espaço dedicado a receber empreendedores de sucesso e grandes empresários para dialogarem sobre negócios. A edição de hoje, o episódio de hoje, é sobre Membro Prêmio. Na verdade, é a edição Membro Prêmio convidado. E esse é o espaço em que a gente convida um dos associados da nossa comunidade para falar um pouquinho sobre o seu negócio de atuação. E hoje o bate-papo é sobre o setor de imobiliária, né, Frank? Frank Jorge, seja muito bem-vindo ao nosso Clubecast de hoje. Bom dia, Luana. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Vamos lá, você é muito recente membro prêmio na nossa comunidade empreendedora, né? Você tem um mês como membro prêmio aqui. Sim. E você já teve alguma experiência de gravar podcast antes ou é a sua primeira vez? Primeira vez. Espero que eu consiga te ajudar nisso e você consiga me ajudar também nesse Clubecast. Perfeito. Porque eu acho que quando a gente entrevista uma pessoa pela primeira vez, dá sempre um friozinho na barriga, né? Porque você já não está muito acostumada. Mas vamos lá, hoje você é sócio da Remax, guardião da Unidade de Bom Sucesso. O que é o trabalho da Remax, primeiro? Para as pessoas que assistirem esse podcast, terem também como referência do teu serviço no mercado, o que a Remax oferece hoje no mercado imobiliário? A Remax, ela é uma imobiliária, uma franquia imobiliária que trabalha com imóveis avulsos. Uhum. Então, ela atende o cliente proprietário que quer vender o imóvel ou que ele quer alocar o imóvel dele. Então, nós trabalhamos tanto com a administração quanto com a parte de venda dos imóveis que o cliente proprietário queira botar no mercado para vender. Certo. No caso, a Remax Imobiliária é uma rede mundial, né? Ela não está só localizada no Brasil, acho que muito recente, né? Há quanto tempo que ela está aqui no Brasil? A Remax Brasil, ela tem 15 anos. Certo. A Remax, que a gente chama de Remax LLC, porque a matriz dela é no Colorado, tem 51 anos de mercado, né? E ela veio ser implementada aqui no Brasil muito recentemente, tem menos de 20 anos aqui, sim, certo? E é uma rede imobiliária que é conhecida popularmente, tanto que um dos slogans é que ninguém vende mais imóveis do que a Remax hoje no mundo, sim, né? E aí você hoje é um franqueado, tem uma franquia da Remax na Unidade Bom Sucesso, é isso? Unidade Bom Sucesso. Certo. E aí, hoje, vocês como é uma rede mundial que já existe um legado no mercado há muito tempo, vem se criando um legado aqui no Brasil também. Existe uma localidade em que vocês têm uma expertise maior para aplicar, que, no caso de imóveis aqui na localidade do estado do Rio, do Brasil como um todo, mas principalmente aqui no Rio de Janeiro, localidade de imóveis, qual é de fato a expertise que vocês dominam assim de venda e compra ou aluguel desses terrenos, desses imóveis avulsos? A Remax Guardião, como eu falei, ela fica posicionada em Bom Sucesso, então nós somos especialistas mais em imóveis na Zona Norte e no centro do Rio de Janeiro. Uhum. É a área de posicionamento que nossos corretores atuam. Certo. Então, a gente atua mais na Zona Norte e também no centro. Não que não tenha acesso às outras áreas, como nós trabalhamos em rede. Se o cliente tem disponibilidade para uma venda de um imóvel na Zona Sul ou na Zona Oeste, nós temos parceiros de outras Remaxes que a gente referencia o imóvel para o outro colega dar o atendimento. Entendi. Então, hoje vocês são mais direcionados para a região do Centro e Zona Sul, né? Centro e Zona Norte. Centro e Zona Norte. Aí, por exemplo, uma pessoa que tem interesse de fazer ou a compra ou aluguel, enfim, ou a venda, inclusive, de um imóvel em outra localidade, vocês indicam outros consultores imobiliários de outras localidades para fazer essa tratativa, certo? Sim, nós indicamos um outro parceiro da própria Remax que tenha expertise naquele posicionamento que a pessoa está precisando. Uhum. O Clube Empreendedor Brasil está bem localizado aqui no centro do Rio de Janeiro, né? Na zona portuária. Você como sócio da Remax, você vê um grande potencial nessa região aqui em questão de terrenos avulsos para esse setor que você atua hoje com a sua franquia? Sim, tanto essa parte de crescimento, né, do Porto Maravilha e esses novos empreendimentos tem dado muita oportunidade, até mesmo para os corretores associados, a trabalhar esse nicho de mercado que está crescendo aqui no Rio de Janeiro
principalmente na área portuária e no centro. A questão de compra e venda de imóveis hoje, como é que você vê esse mercado? Está aquecido, não só na região, enfim, central aqui do Rio de Janeiro, porque, é claro, questão comercial, né? O centro do Rio sempre foi muito aquecido comercialmente, mas como que você vê esse mercado hoje, atualmente, principalmente em questão de apartamentos e casas no setor de imobiliário hoje, nessa região aqui do centro do Rio? Depois da pandemia, o centro ele ficou um pouco apagado, mas eu acho que ele já está voltando a aquecer de novo. Tem até um projeto de revitalizar o centro, né? Reviver Sim. Centro. Que ele está, tanto os imóveis, os novos empreendimentos que estão sendo feitos, principalmente ali próximo à Praça Mauá, né, na Visconde Auma, então esses empreendimentos estão trazendo moradores e até mesmo para revitalizar o centro, porque antigamente o centro era só pelo menos 90% área comercial. Tem alguns prédios mistos, mas era muito para o lado empresarial. E aí, com a pandemia, ele deu uma enfraquecida, porque muitas empresas saíram do centro. Exato. E aí, agora, com esses novos empreendimentos, muitas empresas estão retornando para o centro, até devido a novos moradores, e aí vai precisar novamente de empresas. É uma nova demanda, né, de Sim. mercado. Por que, no caso, você se tornou sócio hoje da Remax? Há quanto tempo, na verdade, você é sócio da Remax Guardião? A Guardião Imobiliária, nós temos desde 2014, e aí, em 2021, nós começamos uma tratativa com a Remax Mundial para nos tornar franqueados. E aí, em 2022, nós assinamos o contrato e somos uma franquia da Remax mundialmente. Você sente que hoje no mercado em si, a Remax ela já é uma referência, não só pelo legado que ela vem mundialmente falando, mas aqui no Brasil, mesmo com 15 anos assim, de atuação, você sente que as pessoas têm ela como referência aqui popularmente conhecida? Sim, a Remax, ela mundialmente falando, ela é muito conhecida, né? Muito Portugal, Estados Unidos, Canadá, tem uma em cada esquina. Certo. E no Brasil já está começando a acontecer isso, porque como a gente trabalha em rede, a probabilidade de atender ao nosso cliente com rapidez e segurança é muito, muito ágil. Então, hoje só no Rio de Janeiro somos mais de 60 lojas. E no Brasil, mais de 600. Então, a probabilidade de trabalhar em rede é muito grande. Por quê? Hoje, se eu pego o seu imóvel para trabalhar a venda do seu imóvel, qualquer outro corretor de qualquer outra loja Remax ou qualquer outra imobiliária que tenha o cliente comprador, a gente trabalha em parceria. Entendi. Então, a gente acaba sendo mais célere para te ajudar a vender o seu imóvel. Que funciona como uma rede mesmo. É uma rede. Uma rede de fato. Que aí, no Isso. caso, mesmo que você tenha maior expertise em uma região, você consegue, como você tinha dito anteriormente, consegue indicar um outro profissional para estar fazendo aquela tratativa direta com aquele cliente. Sim, a gente trabalha, como a gente trabalha em rede, a gente faz o referenciamento para o outro colega e ele dá o atendimento e a gente vai acompanhando junto com ele o atendimento do cliente que chegou até a gente. E hoje, a Remax, que você é sócio, quando você se tornou um franqueado, a princípio, né, até a página do site oficial, que torne-se um franqueado, que é, de fato, você encurtar esse caminho para você conseguir trabalhar junto com a Remax, mas dentro de uma franquia mais geolocalizada, né? Sim. Certo. E aí, hoje, em questão de mercado assim, imobiliário, como é que funciona, de fato, uma pessoa que quer fazer a compra ou aluguel porque tem duas formas diferentes, né? Uma questão de comprar e alugar um imóvel ou o interesse de venda e colocar para alugar o imóvel. Mas como é que funciona para quem quer vender ou alugar um imóvel e precisa do serviço de vocês? Nosso trabalho ele é especializado em cima de um plano de marketing que a gente trabalha. Então, a gente faz toda a parte da análise documental do cliente, tanto para locação quanto para venda. Certo. A gente passa para o nosso jurídico e vê se realmente aquele imóvel pode ser vendido ou se ele tem alguma pendência que tem que ser resolvida antes de ser vendido. E aí, depois disso, a gente faz toda a parte de marketing, faz fotos e vídeos profissionais e o nosso trabalho do nosso corretor associado, ele aprende a fazer todo o posicionamento e todo o acompanhamento do imóvel. Então, a gente faz um acompanhamento da venda do imóvel. Não é só colocar o imóvel, anunciar e esperar cliente. Não. A gente faz um acompanhamento semanalmente de ver, está tendo procura? Não está. Por que não está tendo procura? É as fotos que não estão boas? É o preço?
é a descrição do imóvel, então a gente faz toda essa parte para poder ajudar o cliente vendedor a vender o imóvel dele o quanto antes. Com mais rapidez, né? Sim. E aí, então, vocês fazem esse diagnóstico, né? Sim, semanalmente. Semanalmente, vocês dão esse feedback, tanto que é uma palavra que é um termo que vocês usam muito na página de vocês, que é esse feedback contínuo para esse cliente em potencial para vocês, para eles terem conhecimento de como é que está a movimentação referente à compra ou aluguel do imóvel dele. Sim, e aí a gente entender junto e explicar ao cliente o porquê que ainda não foi vendido, porque às vezes a localização não está de acordo com o preço, e aí a gente vai fazendo esse diagnóstico e vai explicando a ele, ó. Não adianta a gente botar, eu acho que o meu imóvel vale X e vou colocar por X, porque aí não vai conseguir vender devido à procura do mercado. O mercado, ele sabe quanto vale um imóvel e quanto o mercado está disposto a pagar o imóvel. Então, vocês hoje têm alguns consultores que tratam diretamente com esse potencial cliente, que vai fazer todo esse mapeamento do imóvel dele, seja um terreno, uma casa ou um apartamento em questão, certo? Sim. Ok. E aí, em questão de, por exemplo, vocês ficam responsáveis para colocar esse negócio à venda, para todo esse trâmite de publicar esse imóvel com a Remax. Nós conhecemos o proprietário, vamos conhecer o imóvel pessoalmente, né, para poder ver a estrutura do imóvel, não ficamos, manda as fotos e a gente coloca, não. A gente precisa, o nosso consultor, ele precisa conhecer o imóvel, porque é o produto que ele vai levar para o mercado. Então, se ele não conhece o imóvel, ele não tem como, por foto não dá para conhecer o imóvel. Então, ele vai pessoalmente, ele conhece o proprietário e se apresenta para o proprietário, e aí faz toda essa checagem de documentação junto ao nosso jurídico. Acertando a autorização de venda, a gente começa a fazer o trabalho de foto e vídeos profissionais e a sequência do plano de marketing que a gente faz, que aí tem todo um cronograma que a gente apresenta para o vendedor do que vai ser feito para a venda do imóvel dele. Qual é a maior dor assim, de mercado em que todo empreendedor ele atende uma dor de mercado, né? Sim. Hoje, você enquanto sócio de uma franquia da Redmax Guardião, qual é a maior dor de mercado que você escuta desse público que está em busca de alugar ou vender o próprio imóvel? Hoje tem muito imóvel à venda, né? E por uma busca, inclusive, de mudar um padrão de vida, então a partir disso vai se fazer uma escolha de um novo imóvel para estar, enfim, morando e residindo. O que você sente que mudou nessa busca por um serviço que atenda como vocês fazem, de dar todo um diagnóstico, mapear, dar um feedback de como que está esse imóvel no mercado, de como é que está sendo a busca e procura por esse imóvel? O que você mais escuta desse público que vocês atendem hoje? Assim, hoje o público que procura muito a Remax procura mais pela segurança. Certo. De ter um trabalho ágil, mas também a segurança de um trabalho correto, né, ético, com honestidade, sem ter problemas futuros depois com a documentação. Porque quando você compra ou vende um imóvel, é um patrimônio que às vezes a pessoa trabalha a vida toda para conquistar. Sim. E aí, às vezes, pega um mau profissional ou pessoa que se diz ser um profissional que acaba lesando o cliente. Então, muitos clientes têm essa preocupação. Que acho que não desclassifica, mas tira um pouco do valor daquele imóvel em si no mercado. Você às vezes poderia colocar ele para venda ou aluguel por uma outra rede que talvez valorizaria mais o valor que você está implementando ele no mercado. Vocês também fazem essa questão de curadoria, de precificação para entender por quanto está sendo oferecido? Vocês fazem esse atendimento para fazer com que esse cliente entenda que o valor talvez esteja superestimado para o que está, enfim, se vendendo? Sim, nós fazemos uma análise de mercado e apresentamos o cliente, o porquê que nós chegamos naquele valor, né, devido às condições do imóvel, a localização do imóvel e as especificações do imóvel. Então, a gente faz, porque às vezes a pessoa fala assim, mas vamos supor um exemplo, o metro quadrado aqui da área portuária está X, mas o metro quadrado é muito amplo. Aí a gente vai nas especificações do imóvel. Tá, como é que tá as condições do seu imóvel? Tá novo, não tá? Tá moderno, não tá? Tem quantos quartos? Por isso que é tão importante a visita também desse consultor na unidade, né? Porque aí ele vai fazer justamente todo esse apanhado. A mesma que você vai comprar, de repente, no mesmo bairro, mas aí tem um bairro que tem escola perto, mercado, farmácia, e o outro é totalmente distante disso tudo. Então, o preço
né? O valor dele não é o mesmo. Até também se a região está sendo valorizada ou não Sim. No mercado, né? Hoje são quantas pessoas que trabalham pela tua franquia? Hoje somos 3 sócios. Certo. Sou eu, a Márcia Guida e o Tiago Guida. E temos 3 colaboradores e 15 corretores trabalhando com a gente. 15 corretores. E a região que vocês mais abrangem é Zona Norte E centro. e centro do Rio de Janeiro. Isso. Como é que tá essa questão de também, agora, não só a questão de quem está colocando à venda, mas quem está comprando o imóvel? Você sente que existe mais uma busca pelo centro do Rio atualmente? Sim. O mais para o investidor. O centro do Ok. Rio hoje, quem busca mais é o investidor. Ou os empresários que querem retornar devido ao aquecimento do centro. Em questão de moradia, essa busca por corretores que são credenciados aí da rede Remax, você sente que não só essa busca, mas por morar, mas qual é a maior questão que essas pessoas trazem para vocês, assim, de busca? Olha, eu preciso, que tem mais sido recorrente em questão de busca. O que as pessoas estão buscando em questão de localidade para morar hoje? Hoje as pessoas procuram muito, principalmente em questão de segurança. A localidade... Pessoal de Rio, né, Frank? O pessoal do Rio, primeira coisa, é perto de comunidade, não é? É lugar muito deserto, tem muita empresa perto, porque às vezes o local não é perto de comunidade, mas são muitas empresas, e aí se torna deserto. Como um pouco do que é ainda a zona portuária do Rio de Janeiro, Sim. né? E aí as pessoas que buscam a sua moradia, a família, crianças, ficam com essa preocupação. Qual o primeiro passo que uma pessoa deve fazer enfim, quero vender um imóvel, estou procurando uma empresa que me atenda essas frentes que para mim são prioritárias nesse momento, e aí chega até o site da Remax. Qual é o primeiro passo que ela precisa fazer para ter esse atendimento diferenciado? Ela buscar uma das franquias, né, para poder começar a ter o atendimento, e aí, conforme a localização do imóvel dela, ela vai na franquia A ou B, né, como eu falei, a nossa é na Zona Norte. Mas tem um cliente que quer vender na Barra. Ele pode nos contactar? Pode, ele vai nos contactar e a gente, dentro da localização do imóvel dele, vai indicar a loja que melhor vai atender ele devido ao posicionamento dela. Como que no site de vocês, ele consegue fazer a busca da franquia que atende melhor essa especialidade? Sim. Certo. O site global, né, remax.com.br, tanto para a busca de imóveis quanto para a localização das franquias, ele consegue ver qual a melhor vai atender ele. Que no caso, esses escritórios imobiliários no Brasil, aqui tem um mapinha, né? De todas as lojas. De todas as redes. E aí, indo até vocês, o primeiro passo, qual é assim? Ele chegou até vocês na unidade, por exemplo, da Zona Norte. Quero Sim. fazer a compra de um imóvel pela Zona Norte do Rio de Janeiro. Sei lá, Tijuca, vamos dar um exemplo. Perfeito. E aí ele vai até vocês, por exemplo, e aí é o primeiro passo que ele chega para falar, olha, eu preciso vender ou fazer a compra de um imóvel pela área da Tijuca. Aí como é que a Remax atende esse cliente em primeira mão? No caso, a pessoa que quer vender, nós vamos indicar o corretor que é posicionado na próxima residência dele. Por que o corretor posicionado? Porque o corretor, ele conhece aquela região. Ele sabe se tem escola, se tem hospital, se o transporte é bom, se o transporte é ruim, se é perigoso, se não é. Então, ele tem todas as ferramentas para melhor precificar e ajudar aquele cliente a vender o imóvel. Porque não adianta, vamos supor, eu quero vender um imóvel em Bom Sucesso e botar um corretor que atua na Barra. Ele não conhece Bom Sucesso. Exato, não tem conhecimento, know-how da região, né? E aí acaba que, em vez dele ajudar, ele vai atrapalhar. Entendeu? Então, por isso a gente trabalha com a área de posicionamento. Os nossos corretores, eles atuam bem posicionados e aí ele consegue ajudar o cliente que está vendendo a vender o imóvel dele mais rápido, por ele conhecer aquela região, ele saber quais imóveis estão à venda, quais não estão, qual é o perfil do comprador para aquela região. Eu acho que o que mais buscam, provavelmente, em questão de vender imóvel, é a questão da rapidez, né? Porque as pessoas querem vender de forma muito imediatista. Em quanto tempo, mais ou menos, dependendo da localidade, claro, vocês já chegaram a vender, assim, muito rápido um imóvel? Assim, Luana, a média
de venda é de 3 a 4 meses, isso é a média. Certo. Já tivemos imóveis que foi vendido em 24 horas. Meu Deus. Porque, como a gente já tem alguns clientes, quando o imóvel entra, às vezes a gente já tem o cliente no perfil daquele imóvel. Perfeito. Então, aí faz venda a venda casada, rápido, né? Praticamente o imóvel entra vendido, porque você, vamos supor, você está procurando, como você falou, na Tijuca. Eu quero na Tijuca um apartamento de 2 quartos, com infraestrutura completa, etc, etc, no valor de X. E aí você já falou com a gente como você quer o imóvel. Certo. A gente está com aquele teu perfil na rede. A hora que aparece esse imóvel, a gente já sabe, a Luana está precisando de um imóvel desse. Vamos ligar para ela e ver se ela tem interesse nesse imóvel. E às vezes é o imóvel que você procurava. E para realizar essa compra, é possível fazer essa busca no site de vocês, né? Sim. Eu procuro o tipo de imóvel, qual é o fim que eu quero, faço a busca e aí aparece todas as opções. Sim, todas as opções. E aí isso acontece às vezes a venda casada, né? Porque alguém talvez tenha procurado vocês para fazer a venda do imóvel e em contrapartida eu quero comprar e acaba sendo... Você procura o produto e o produto está lá. Qual é o maior feedback que vocês recebem hoje de clientes de vocês? Hoje, nós até mesmo, a gente fala muito porque na região norte, ali no Bom Sucesso, a gente procura muito o feedback do cliente e pede para ele avaliar a gente no Google. Certo. Então, hoje a nossa nota no Google é 5. Pelo atendimento, tanto de locação quanto venda, em atendimento dos nossos corretores. E a gente se preocupa muito com essa boa qualidade, né? A própria Remax, o Re, que é Real Estate, que é imobiliário, no caso, em americano, e Max do máximo, ou seja, a gente dá o máximo serviço para o cliente. Batem muito na tecla do site, né, nessa rede imobiliária mundial, que é o máximo de eficiência, máximo de lucro, Sim. máximo de produtividade e mais rapidez, né? Quanto mais de mesmo, né? E aí, hoje, quando vocês recebem esses feedbacks de clientes de vocês, e aí, provavelmente, muita gente chega até vocês com muita dúvida do que eu preciso fazer para ou baratear o meu imóvel ou valorizar ele no mercado. Quando vocês recebem, às vezes, já deve ter acontecido, de chegar algumas pessoas até vocês com uma ideia muito louca do negócio deles, às vezes de um preço de banana ou um super valorizado e não tem nada em volta, nenhum valor agregado, né, em volta, tipo metrô, questão de logística, de custo-benefício, não tem nada que facilite alguém que vá morar nesse imóvel. Como é que vocês lidam com essa pequena dor de cabeça, às vezes? Como eu falei, a gente, como tem os especialistas da região, ele sabe explicar ao cliente o porquê que o imóvel dele está baixo ou está muito valorizado. Então, a gente trabalha com o valor do mercado. O mercado é que vai comprar o seu imóvel. Né? As pessoas chegam com referência de outras corretoras, por exemplo? Sim. Mas só que, às vezes, muitas vezes que a gente às vezes vai falar com os clientes, a gente fala, vem cá, nós estamos aqui com o nosso estudo de mercado para te apresentar o valor. Tem gente que não sabe nem o que é isso. Outros colegas não têm essa facilidade ou interesse, não sei, de fazer essa avaliação para o cliente. O cliente, às vezes, chega para ele, eu quero 500 mil no meu imóvel. Tá bom, 500 mil ele vai e anuncia. E a gente não trabalha assim porque a gente sabe que não vai vender. Não adianta eu falar para o cliente que eu vou vender sabendo que não vai. Então, a gente trabalha um estudo de mercado para explicar ao cliente qual é o melhor valor do imóvel dele para a venda. Porque se a gente bota... Luana, eu vou vender o seu imóvel em X tempo. Aí você fala, mas eu quero 500 mil. E, na realidade, o mercado paga 400, eu vou estar te enganando. E, de certa forma, me enganando também, porque eu sei que não vai vender. Aquele preço o mercado não vai comprar. Então, o seu imóvel acaba só sendo servido de trampolim para outros imóveis que estão mais baixos, usar aquele de referência para poder vender. Então, para uma pessoa... chegar até vocês para contratar o serviço de vocês, dessa consultoria guiada, né? Que de fato é um guiamento para essa pessoa ter noção do como que pode vir a ser avaliado o imóvel dela no mercado. Vocês fazem todo esse mapeamento, essa análise de imóvel antes de colocar o imóvel à venda, ou enfim, para compra, enfim. No site de vocês como referencial. E aí, por exemplo, o primeiro contato que vocês têm com esse cliente
que pode estar assistindo a gente agora, Sim. é diretamente na sede de vocês ou tem um pré-atendimento via virtualizado para depois ter um possível agendamento dessa visita desse consultor imobiliário na residência, enfim, na locação dessa pessoa? Como é que funciona isso? Ele pode tanto ligar para a nossa loja, como ele pode também ir fisicamente lá na nossa loja e a gente vai dar todo o atendimento que ele precisa. A nossa loja em Bom Sucesso fica na Cardoso de Moraes, no número 150. Aí ele pode ir lá ou ligar para o telefone da loja, né, que é 3546-6652, e falar com a atendente que ela vai ver a localização dele e vai passar para o corretor especialista daquela região. E aí o corretor fica em contato direto com essa pessoa para entender essa demanda, né? Sim, vai para poder entender a necessidade dele, porque assim, como você me perguntou, tanto para o vendedor quanto para o comprador, ele tem uma necessidade, ele tem uma dor. E a gente está ali para ajudar a resolver a dor dele, porque se ele está vendendo o imóvel, ou ele quer ir para um outro imóvel maior, um outro imóvel menor, às vezes está só vendendo para ter o dinheiro mesmo, recebeu aquele imóvel de herança e aí quer vender para investir o dinheiro, ou às vezes ele está precisando alugar para ter uma renda extra. E a pessoa que quer comprar a mesma coisa, ela vai procurar um imóvel de repente maior ou menor de acordo com as condições. Teve mais um filho, quer um imóvel maior com outro quarto. Não, os filhos casaram e só vai ficar os pais, quer um imóvel menor porque o que mora é muito grande. Então a gente procura primeiro entender o que o cliente quer. Não é, eu quero um imóvel de 2 quartos, tá bom. Aí a gente pega 50 imóveis e manda para ele de 2 quartos, não adianta. Tem que ter essa curadoria especializada, né? Sim, você precisa entender o que a pessoa quer para poder você ajudar ela. Senão eu vou te passar 50 imóveis, você vai falar, Frank, você me passou 50 imóveis, só que dos 50, nenhum deles serviu, porque eu queria um imóvel que tivesse garagem, eu queria um outro imóvel que eu pudesse botar meu pet, então eu preciso entender isso. São várias especificações que vocês precisam ter muito claro para conseguir, de fato, fazer essa busca de imóvel, né, correlacionar o imóvel à necessidade desse cliente, certo? Sim, perfeito. E aí, hoje, você acha que ainda existe muita resistência ao consultor imobiliário? Porque hoje, quando vende-se, enfim, cria-se, por exemplo, algum conjunto ali de novos imóveis na planta, ou enfim, até mesmo quando você precisa fazer a busca por um consultor imobiliário que vai te ajudar a precificar, ou te ajudar a buscar, de fato, um imóvel que combine com a sua necessidade atualmente, necessidade de família, principalmente. Você sente que existe uma resistência por haver muitos consultores imobiliários hoje no mercado, e aí as pessoas têm medo de serem enroladas? Você sente que ainda existe uma resistência ou hoje mudou um pouco dessa mentalidade? Hoje ainda existe um pouco, só que o Cresce, principalmente o Cresce do Rio de Janeiro, no caso, que é o que eu faço parte, ele vem muito batendo nessa tecla, preocupado, fazendo fiscalizações para encontrar o profissional que não é corretor e se passa por corretor, ou pelo corretor que, mesmo tendo Cresce, faz o que você falou, faz um mau serviço ou tenta ludibriar o cliente. Então, a nossa preocupação é justamente essa, a gente bate muito nessa tecla, do cliente que, quando for comprar, ele se preocupar, a empresa que eu estou comprando tem Cresce, o Cresce está ativo, o corretor que está me atendendo, ele tem Cresce, o Cresce está ativo. Isso já é o básico, é uma preocupação. O que seria o Cresce em si, para quem não conhece? O Cresce é o registro que dá autorização para a pessoa ser profissional corretor de imóveis. Certo. Né? Então, se você tem o Cresce, você já está legalizado para exercer aquela profissão. E se você não tem, você não é. É mais ou menos igual o médico que vai atender um cliente e não é cadastrado no CRM. Então, ele não é médico. Ele pode até ter cursado medicina, mas não é médico. É uma forma de você ter uma segurança maior na questão da profissionalização daquela pessoa, né? Sim. Daquele profissional. Perfeito. E aí, hoje, na questão da Remax, vocês já têm alguns anos de atuação no Brasil e tem há pouco tempo enquanto sócio dessa franquia, certo? Sim. E o que você sente que mudou assim, na questão do mercado imobiliário hoje, vocês estando à frente, sendo um dos 3 sócios da Remax hoje, o que você sente que mudou nesse esquema de compra e venda e principalmente aluguel? Você sente que tem mais busca por alugar imóveis ou uma busca maior pela compra deles? Hoje nós temos 2 segmentos.
A parte de aluguel é constante, sempre tem busca por locação, Certo. sempre. A compra e a venda tem horas que está mais aquecido para quem quer comprar e tem horas que está aquecido para quem quer vender. Hoje, com os programas que tem do governo, muita gente, principalmente imóveis, né, na faixa até 350, 300 mil, tem muita procura devido aos benefícios que tem do governo. Então, está tendo muita procura. E o que você diria, assim, acho que até um discurso mais direcionado para essa câmera, para quem estiver assistindo a gente, até para vender um pouco da ideia do que é a Remax Imobiliária, para muitas pessoas que desconhecem o serviço que vocês atendem, entendem que é uma referência mundial, que é uma rede número 1 mundialmente na questão de vendas e aluguel de imóveis de qualquer natureza, né? Seja um terreno, um apartamento ou uma casa, e que mesmo sendo o número 1, ainda muitas pessoas desconhecem os serviços que vocês estão colocando atualmente no mercado, Frank. Sim. Hoje a Remax ela é uma rede, né, que trabalha com pessoas, atendem pessoas e é uma rede imobiliária. Então, hoje nós atuamos em todo o mundo. No Rio de Janeiro, como eu falei, somos na faixa de 60 lojas, 600 no Brasil, onde todo e qualquer proprietário que tenha interesse em colocar seu imóvel, tanto residencial quanto comercial à venda, nós temos um melhor atendimento. Tanto a análise documental, quanto todo o plano de marketing para poder fazer a venda desse imóvel. Maravilha, Frank. Olha, eu acho que esse papo, assim, acho que esclareceu muito a dúvida de muita gente frente a compra e venda de imóvel, a questão de aluguel, a questão de como é importante, às vezes, a gente ter uma empresa que seja referência no mercado. São mais de 600 agências em todo o país e é reconhecida como a melhor franquia do Brasil no setor imobiliário pela PGN em 2021, que é muito recente, né? Em 2021 foi reconhecida como a melhor franquia de agências, né, voltadas para o setor imobiliário. Então, muitíssimo obrigada por esse bate-papo. Eu acho que o que você sente, assim, questão de expandir essa franquia que você tem? Você tem vontade de expandir aqui no estado do Rio de Janeiro, ou principalmente na cidade do Rio de Janeiro, para outras localidades que você sente hoje, com questão de análise de mercado, que tem uma demanda maior por essa busca desse setor imobiliário hoje? Sim, nós da Remax Guardião, hoje nós temos uma unidade, temos interesse em expandir, mas ainda é um embrião que está nascendo, ainda não é nada concreto, mas temos interesse. Vocês estudam outras localidades aqui da nossa cidade que esse mercado esteja cada vez mais aquecido para esse mercado de imobiliário, certo? Sim, perfeito. Maravilha. Muitíssimo obrigada, Frank. Espero que você tenha gostado do papo tanto quanto eu. Foi a sua primeira participação no podcast, Primeira né? participação, muito Primeira obrigado. de muitas. Seja muito bem-vindo. Até a próxima. Mais uma edição do Clubecast, edição Membro Prêmio, que é um recente Membro Prêmio, tem nem 2 meses aí de atividade com a gente. Muitíssimo obrigada. A gente bateu aqui um papo sobre o setor imobiliário, ele que tem é sócio de uma das maiores franquias, se não a maior franquia da rede do setor imobiliário de todo o país. São mais de 600 agências espalhadas pelo Brasil e muitas aqui no estado do Rio de Janeiro. São quantas? No Rio de Janeiro são mais de 60. São mais de 60 unidades. Você é da unidade de Bom Sucesso, né? Com expertise na questão do centro e zona norte do Rio de Janeiro. Isso. Então, se você precisar fazer a compra ou ali analisar o mercado, questão de compra, venda, aluguel de algum espaço que você tem, algum imóvel, fale com o Frank. O seu site vai estar aqui embaixo da nossa rede, tá bom? Muito obrigado. Muitíssimo obrigada e até o próximo Clubecast.